Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. No evangelho de hoje, Jesus nos traz uma mensagem muito importante. Está em Mateus, capítulo 8, dos versículos 18 ao 22. Quando Jesus viu uma multidão o rodeando, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Ordenou aos seus discípulos, Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, eu o seguirei para onde quer que o Senhor for. E Jesus o respondeu: As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar ao meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E aí Jesus sobe no barco, seus discípulos o seguem. Esse diálogo aqui que Jesus trava com a segunda pessoa que chega aqui perto dele, primeiro foi um escriba, uma pessoa um religioso que ficava ali copiando os escritos antigos do povo judeu, para que aquilo fosse preservado, lido e relido. Diz que vai seguir Jesus por onde ele for, mas Jesus conhece o coração das pessoas. Então Jesus olhou para ele e sabia que ele estava apegado a este mundo aqui, e disse: as raposas têm as suas tocas, as aves os seus ninhos, mas eu não tenho nem onde dormir, não tenho casa, não tenho nada. E o segundo chega, e o segundo é dito aqui que é outro dos seus discípulos, alguém que seguia Jesus ali já, um discípulo não mencionado aqui, talvez não seja um dos 12, mas um outro homem que andava com Jesus. Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe diz assim: segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Essa lição que Jesus ensina aqui para essas duas pessoas diz muito respeito às pessoas da nossa época, do nosso tempo, hoje, século 21, ano de 2022. Porque as pessoas hoje são extremamente apegadas a este mundo aqui material, às questões aqui passageiras do mundo em que nós estamos vivendo. Quando nós falamos questões materiais, as pessoas costumam pensar logo em dinheiro ou em bens. Isso também é uma questão material, mas não só isso. Material é tudo o que diz respeito a essa vida aqui, essa vida corpórea, essa vida das sensações, onde nós sentimos as coisas. Nós sentimos quando nós pegamos, quando nós vemos, quando nós sentimos o cheiro, quando nós cobiçamos algo, nós queremos viver algo, nós queremos ter algo. Tudo isso são questões materiais. Muitas vezes a questão material é um sentimento, uma vontade, não necessariamente um bem. E muitas pessoas hoje dizem para Jesus: Senhor, eu quero te seguir, eu quero seguir a Jesus, mas ainda estão presas a este mundo aqui, estão presas a: primeiro eu quero seguir a Jesus, mas eu quero ser muito rico, eu quero seguir a Jesus, mas eu quero viajar o mundo, eu quero seguir a Jesus, mas eu quero a fama, eu quero seguir a Jesus, mas eu quero ter uma vida tranquila, em paz, eu quero que olhar a minha conta bancária, ela está cheia, eu olho para a minha família, eles têm saúde, eu olho para a minha garagem, eu tenho um carro, eu tenho uma condição boa, eu tenho uma estabilidade de emprego, financeira, etc. Eu olho para o meu Instagram, tá lá um monte de foto bonita, de um monte de lugar que eu viajei, as pessoas olham e, nossa, olha só como que querem ter aquela vida. Isso tudo são questões materiais, são ídolos que nós criamos aqui neste mundo que nos impedem de seguir a Jesus de uma maneira plena. Jesus, a lógica do Evangelho é uma lógica que é contrária a isso. É a lógica da insegurança nesta vida aqui pela segurança no Evangelho. Então a lógica do Evangelho é: olha, siga-me, faça a minha obra, preocupe-se com as questões do meu reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas não da maneira que você quer, mas da maneira que eu quero. Não no momento que você quer, mas no momento que eu quero. É isso que Jesus fala para as pessoas. Você quer me seguir? Eu vou te transformar em pescador de homens. Mas e se o pescador olha e fala: beleza, eu vou seguir o Senhor, mas e a minha fonte de renda? E a minha pescaria, como é que fica?
Não foi isso que os discípulos que Jesus chamou ali naquele momento fizeram. Jesus falou: sigam-me e eu vou fazer vocês pescadores de homens. E eles foram confiando em Jesus, confiando toda a sua vida em Jesus. E é exatamente dessa forma que nós devemos fazer. Nós não temos que fazer a obra de Deus aqui neste mundo esperando antes ter todas as outras questões da nossa vida muito bem seguras, muito bem ajeitadas. Porque senão nós estamos indo pela lógica errada. Por isso que, como nós comentamos alguns dias atrás aqui nos evangelhos, a semente cai numa terra seca, a semente cai numa terra espinhosa, a semente cai numa terra cheia de pedregulhos e ela não floresce. Porque para a semente florescer, a pessoa precisa dar espaço para que Jesus trabalhe em sua vida. A pessoa precisa pedir que aquele semeador semeie de fato. Então ela aceita a mensagem do evangelho, mas as preocupações deste mundo sufocam essa mensagem e a pessoa não consegue entender que, para ter segurança, ela precisa confiar em Cristo, fazer a obra dele em primeiro lugar, preocupar-se com o reino de Deus, com as coisas que vão durar após a morte. Nós não sabemos como é a vida após a morte. Nós temos uma vaga ideia, o Apocalipse nos diz algumas coisas, mas de fato, nós não sabemos muito. Nós sabemos apenas que Deus há de contar aquilo que nós fazemos aqui neste mundo. E na nossa vida eterna, de alguma forma, Ele reconhecerá, principalmente com a salvação, com a vida eterna ao seu lado, né? Esse é o principal elemento. Então, quando Jesus olha para essas pessoas aqui, Ele enxerga pessoas preocupadas com as questões corpóreas, materiais, terrenas deste mundo, e não com o reino de Deus de fato. E esse é um problema da natureza humana. As pessoas, os moralistas, os legalistas, os fariseus da nossa época, do nosso tempo, da nossa igreja, eles ficam apontando para pecados da natureza humana como pecados sexuais, algum tipo de vício, e ficam só nisso. Quando na realidade, o pecado da natureza humana não são essas coisas. É o apego, são todos os apegos que nós temos a este mundo aqui e que nos fazem querer viver mais esta vida do que uma vida pautada pelo Evangelho. Nos fazem querer ter uma falsa segurança, uma segurança num político, num sistema de governo, num sistema financeiro, nos nossos bens, na nossa família, enfim. O ser humano cria facilmente ídolos para si e ele vive em função disso. Mas quando Cristo nos chama, Ele nos chama para invertermos a lógica. A lógica é: faça a minha obra, confie em mim, entregue tudo em minhas mãos, entregue a sua vida de fato a mim. E todas as outras coisas eu vou tomar conta para você. Você toma conta de levar adiante a minha palavra, o meu evangelho, de implementar, de trazer o meu reino aqui para este mundo. E eu dou conta de sustentar você em todas as outras áreas da sua vida, na área emocional, na área financeira, na área familiar, enfim, em todas as outras coisas. E uma igreja que impacta este mundo aqui é uma igreja que entende essa lógica. Por que os discípulos impactaram o mundo? E por que a mensagem do evangelho prosperou? Porque as pessoas estavam mais preocupadas em abraçar essa lógica do evangelho e levá-la adiante do que pautarem-se pelas suas preocupações terrenas. A natureza humana estava sendo vencida ali pela ajuda do Espírito Santo através da palavra do evangelho. Então, o nosso mundo precisa muito, mais do que nunca, dessa mensagem aqui. Não é da mensagem moralista, de que você não pode fazer isso, crente não faz aquilo. Não. Entregar a vida para Cristo não é isso. Pode ser que envolva isso também, mas é a abnegação. Entregar a vida a Cristo é se colocar totalmente à disposição dele. Confiança, liberdade para que ele trabalhe e atue de várias formas em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos deixar os nossos mortos enterrarem os seus mortos, porque a nossa vida aqui neste mundo diz respeito ao reino de Deus, trazer o reino de Deus para essa terra, invertermos a lógica do mundo. Quando a igreja inverte a lógica do mundo,
a palavra de Deus faz o efeito que ela tem que fazer e mais pessoas se aproximam do Evangelho e mais essa palavra impacta o mundo. Então eu não impacto o mundo pelo que eu faço ou deixo de fazer, uma pregação farisaica, moralista, legalista, como muitos têm. Eu impacto o mundo quando eu entendo que a minha lógica de vida é a lógica do reino de Deus, é a lógica daquele que entrega tudo. E isso é muito difícil. Nós tirarmos as nossas confianças das nossas próprias forças e entregarmos a Deus. Falarmos: Senhor, vou trabalhar na sua obra, mostre-me o que eu devo fazer, mostre-me como eu devo ser, e eu confio que o Senhor vai cuidar de mim. Cuidar como um pai cuida de um filho. Um pai cuida de um filho pequeno em tudo que você pode imaginar, desde o banho até o sustento de uma forma, enfim, mais abrangente. Até o cuidado, a proteção, é esse o cuidado de um Deus que é Pai. Só que nós precisamos ser filhos, e filhos obedecem. E o que Ele pede é: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho nada para te oferecer. Nesse sentido, esqueça tudo, não haja pelas suas próprias forças. Deixa que eu cuido das coisas e você cuida das coisas do reino de Deus aqui neste mundo. E é isso que nós precisamos fazer. Então, peça a Deus, se você ainda não está com essa mentalidade, dessa lógica invertida, por assim dizer, do Evangelho, essa questão louca, né, que enlouquece as pessoas, por isso que dizem que o Evangelho é loucura, o apóstolo vai dizer que o Evangelho é loucura, né? Peça a Deus que Ele te ensine a viver dessa forma. Se você é salvo, se você acredita em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo dentro de você. E você pode pedir a Ele hoje, neste momento, que Ele comece a trabalhar na sua vida para que você entenda essa lógica do Evangelho. É uma lógica que ela é inversa. É uma lógica que é loucura para o mundo. Mas a loucura do mundo não é a loucura para Deus. Então que Ele domine você por completo, que Ele guie você em tudo e que você possa trabalhar pelo reino de Deus nessa terra aqui, pela igreja de Cristo neste mundo aqui, e confiar cada vez mais que todas as outras coisas estão sendo cuidadas por Deus. Peça isso e com fé, com o coração aberto e sincero, e creia, você receberá. Você terá a sua vida e você será sustentado, guiado em tudo por Cristo. Você trabalhará de uma maneira, você viverá de uma maneira plena e satisfatória para o reino de Deus e verá que todas as outras coisas vão ser acrescentadas, todo o sustento será dado, porque é o dono do ouro, da prata, é aquele que é paz, que é centralidade, que é racionalidade, que estará tomando conta de você. Deus te abençoe. Até mais.